Bom dia. Eu gostaria de deixar aqui o convite para as pessoas que querem estudar a doutrina espírita. Nós estaremos iniciando novamente os estudos da doutrina na primeira terça-feira de fevereiro, dia 3, às 20 horas. A gente pede sempre que venha um pouco antes, né, uns 15, 20 minutos antes, para a gente dar início aí nesse primeiro dia do estudo. E fica o convite também às pessoas que já faziam parte do estudo, né, o lembrete, para estar aí retornando aos estudos. Vamos esquecer. Primeira terça-feira de fevereiro, dia 3, às 20 horas. Tá? Vamos fazer a prece para a gente dar início? Ainda com referência ao estudo, quem for iniciar o primeiro ano da doutrina, não precisa fazer inscrição, nada. Pode vir direto para cá, no dia 3, aqui nesse recinto aqui mesmo, aqui no salão. Livros, iniciação ao Espiritismo, ele vai estar disponível na nossa biblioteca, na sala ao fundo. Também não é não é obrigatório adquirir o livro, tá? Quem puder adquira, quem não puder pode vir sem o livro também, não precisa trazer nada. E hoje nós estamos recebendo aqui a nossa mãezinha, Dona Helena, para conversar com a gente um pouquinho sobre a doutrina. Bom dia, amigos. Um abraço muito carinhoso pela felicidade de eu estar aqui. O Roberto me chama de mãezinha, então vocês são todos meus filhinhos do coração. Que eu olho aqui, não vejo ninguém mais velho do que eu. Então, eu sou a mais velha. Hoje, meus amigos, eu quero contar para vocês a verdadeira história do Espiritismo em Barra Bonita. Algumas pessoas que já seus familiares conhecem alguma coisa, mas eu gosto muito de falar sobre a doutrina espírita e como começou em Barra Bonita. Quando viemos para cá em 1951, eu vinha
da doutrina espírita desde os 13 anos de idade. Quando chegamos aqui, em Barra Bonita, nós sabíamos que tinha pessoas que gostavam da doutrina espírita, mas não sabia se tinha centro, não sabia nada. E porque a gente dizer eu sou espírita, porque a gente ouve pessoas dizerem eu sou espírita, mas não sou praticante. O importante é nós dizermos eu sou espírita praticante, perseverante. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, ganhará o céu. Não vamos falar desse céu, de quando morrermos ir para o céu. Vamos falar desse céu que já começa a morar dentro de nós através dos ensinamentos da doutrina espírita. Sabermos entender os porquês dos acontecimentos na nossa vida. Saber entender e saber aceitar. O importante na nossa vida é nós aceitarmos aquilo que somos, aquilo que temos, porque tem aqueles que não têm nada. Então, meus amigos, eu tinha uma saudade imensa do centro espírita que morávamos em Piracicaba. E a doutrina espírita em Piracicaba é bem grande, tem muitos centros. E eu gostava demais de ir ao centro espírita em Piracicaba. Até que, uma noite, eu tive um sonho. Vocês que leem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, veem quanta coisa foi revelada às pessoas através de sonhos. O sonho é um desdobramento do espírito enquanto o corpo dorme. Nosso corpo precisa de dormir. Por isso Deus fez a noite e fez a cama no horizontal. Por quê? Porque nós temos que deitar e descansar o nosso corpo físico, os nossos órgãos. E o vertical, que é a noite, para subirmos em pensamento, em oração, e no desdobramento do espírito do corpo físico. E eu tive um sonho feio. E eu não costumo ter sonho feio. E a partir desse sonho, nem eu e nem o nosso filhinho, que tinha 8 meses, dormíamos. Na terceira noite, meu marido perguntou, por que você e o filhinho não dormem? Falei, por causa do sonho que eu tive. Ele falou, o sonho? Mas o que tem a ver o sonho? Eu falei, é um alerta para mim que eu preciso de ir no centro. A minha missão aqui na Terra é estudar, vivenciar, praticar a doutrina espírita. Porque ela vem dos ensinamentos de Jesus, nosso mestre, que Allan Kardec reuniu todos estes conhecimentos, toda essa programação que Jesus fez aqui na nossa terra. A divisão entre o mosaísmo e o cristianismo. Naquele tempo não falava em espiritismo. O que imperava era o mosaísmo, quando Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Quem ler os 10 mandamentos e tentar praticar alguma coisa dos 10 mandamentos, já é começar a ganhar o céu. O céu que nós construímos dentro de nós, dentro do nosso lar, dentro da nossa família.
Pois bem, aí ele perguntou para mim isso, não me disse nada, foi trabalhar. Ele trabalhava na usina da Barra. Chegou lá, ele perguntou para o chefe dele, que era o seu José de Campos, se na Barra tinha centro espírita. Aí seu José de Campos disse que sim, que tinha, e deu o endereço para ele. E vê que ele já se interessou, porque ele vinha de família católica, e eu de família espírita. E a família dele me aceitou com amor. Vejam bem, isto em 1949, quando nós nos conhecemos. A família dele e ele me aceitou como espírita. Eram católicos praticantes, mas eram pessoas muito ligadas em Deus, praticantes da doutrina católica. Persistiam no catolicismo com aquela fé dentro de seus corações. Aí seu José deu o endereço, ele chegou em casa na hora do almoço e falou, à tarde você fica pronta com o filhinho, que nós vamos no centro. Eu amoleci, amigos. Parecia que eu ia perder o sentido da emoção que me tomou do meu marido dizer isso para mim. Aí ele falou, à tarde, a perua vem trazer o guarda que morava em Barra Bonita e nós morávamos na usina. Vem trazer o guarda e nós vamos com a perua. Eu falei, mas e para voltarmos? Que o dinheiro era pequenininho. Ele falou, a gente dá um jeito. Na noite de reunião espiritual, que era só na sexta-feira à noite, reunião de passes, não tinha palestra, não tinha evangelho na nossa mesa, era uma coisa assim espontânea do coração daquelas pessoas que acreditaram e que já tinham alguma noção ou traziam alguma noção ao reencarnar aqui no planeta Terra. Fomos, era lá na Rua Otero, um cômodozinho pequenininho, umas 10 pessoas mais ou menos. E eu estava acostumada com a pontualidade nossa na casa espírita. A nossa pontualidade, o nosso respeito, a nossa perseverança em estudarmos a doutrina espírita. Chegamos 20 minutos depois, 8h20, é que chegaram os que iam dirigir a reunião. O filhinho começou a chorar. Eu cheguei para o meu marido e falou, se concentre, que eu vou lá no canto dar mamar para o filhinho para ele parar de chorar. Meu marido não sabia o que era concentrar. Concentrar é se ligar com Deus. É esquecermos dos porquês da nossa vida e nos ligarmos com Deus, que é luz, que é amor, porque Deus não tem imagem, mas Deus é luz, é amor, é justiça, é piedoso, tem paciência com os nossos defeitos, nos espera de braços abertos. Esse é o Deus que nós conhecemos dentro da doutrina espírita. Acabou a reunião, o filhinho dormiu, fomos para casa. Meu marido conhecia um senhor Egídio Bruno, que tinha um carrinho de praça, falava naquele tempo. Fui até lá e seu Egídio nos levou até a usina. Vejam bem, amigos, até hoje,
isto em 1954, esse acontecimento do meu sonho e da nossa ida ao Centro Espírita Cristão, que ainda está aí trabalhando com todo o amor. Começamos a frequentar ali. Naquele tempo, existia o senhor Manuel Trigo, quando era lá na rua Vinifrida, número 3, a residência dele, que hoje é aquela locadora, ali era a residência de seu Manuel Trigo. E se reuniam uma meia dúzia de senhores que estudavam a doutrina espírita. Nesta época, seu Augusto Bombonato morava ali na rua 1º de Março, onde é a lotérica hoje. Aquela residência que ali está até hoje como era. Hoje mora lá a dona Leonor Bola, mãe do Tavinho Bola, também estudante da doutrina espírita, embora não possa frequentar por ter impossibilidade de andar. E seu Augusto Bombonato tinha uma confeitaria e padaria ali onde é a lotérica e a residência ali embaixo. De repente, começaram uns acontecimentos na casa do seu Augusto que ninguém estava acostumado a ver. Na confeitaria tinha as latas de caramelos, umas latas quadradas com uma tampinha redonda em cima. Essa tampinha voava para o alto e os caramelos voavam de dentro da lata. E ficava todo mundo catando os caramelos que caíam no chão. Seu Augusto ficou assustado, não sabia o que era isso. Fazia um sanduíche e ia entregar para o comprador, o sanduíche caía no chão, o cachorro comia e o sanduíche corria. O tanto que o cachorro corria, o sanduíche corria no chão. E o cachorro não conseguia pegar. Aí começaram a tomar conhecimento. Esses senhores que frequentavam ali na casa do seu Manuel Trigo. Um dia foram até o seu Augusto e o convidaram para ir até lá. Seu Augusto foi. E ali, seu Augusto começou a desenvolver a sua faculdade mediúnica. Começou como, meus amigos? Esse acontecimento e muitos outros que, se eu for contar, ficamos aqui a manhã inteira, são efeitos físicos. O que quer dizer efeitos físicos? Que os espíritos usam as coisas materiais pela mediunidade de alguém que fornece o fluido necessário para esses espíritos trabalharem usando as coisas físicas, como usavam a tampinha das latas, os caramelos, os sanduíches e muitas outras coisas que aconteciam. Aí, ninguém sabia disso, porque não tinha estudo nenhum, como nós temos a felicidade hoje, como o Roberto anunciou aqui, a aula das terças-feiras, e lá no Cristão, às quintas-feiras, a aula, os estudos, que naquele tempo não existia. Nada de livro que ensinasse isso. Era tudo feito na parte prática, porque não tinha teoria, que é o ensino. Pois bem, seu Augusto começou a frequentar ali, e por que acontecia isso? Não era a mediunidade do seu Augusto, era a mediunidade de uma sua irmã, Isolina, que morava fora daqui, veio passear aqui na casa do seu Augusto. Amigos, nós estudamos que o acaso não existe. Por que a Isolina veio
passear em Barra e ficar na casa do seu Augusto, porque ela possuía a mediunidade de efeitos físicos, de processar os efeitos físicos, fornecer o fluido necessário para os espíritos trabalharem e mexer com as coisas físicas. É a mesma coisa que esse microfone sair daqui agora, sem ninguém mexer nele. O que é esse microfone? É físico. O que é essa mesa? É física. Então, no trabalho de efeitos físicos, que a gente ouve até hoje. Nós ouvimos até hoje. Outro dia um rapaz chegou no centro e falou para mim, eu estava deitado no meu sofá e o meu ventilador ligado, de repente meu ventilador saiu de um lado e foi para o outro, sem ninguém mexer. O moço foi para o centro apavorado. Porque hoje, as coisas que acontecem, que dizemos sobrenaturais e que não tem nada de sobrenatural, são efeitos físicos. As pessoas procuram o centro. Muitas pessoas. Às vezes nos procuram no supermercado, na rua. Ai, tenho uma pergunta para fazer. Está acontecendo isso e isso na minha casa. Pois bem, seu Augusto foi à falência. Perdeu tudo o que tinha, porque as pessoas preconceituosas, preconceito existe até hoje, não passavam nem na calçada da confeitaria do seu Augusto. E ele foi à falência. Mas não desistiu da doutrina espírita. Continuou. E em 1954, que nós fomos para a doutrina espírita, era uma coisa, eu já trazia um pouco de conhecimento, porque já frequentava desde os 13 anos, mas não sobre mediunidade, como era a mediunidade do seu Augusto. Passou um tempo, aquele cômodo ficou pequeno, que a dona Luísa Fraga, que gostava da doutrina espírita, seu Jorge Fraga, que frequentava com seu Manuel Trigo, Dona Luísa Fraga deu o salão ali da frente, que era maior, para passar o centro espírita ali. As reuniões começavam, não tinha palestra, não tinha evangelho, não tinha nada. Seu Augusto Bombonato, mediunizado. A mediunidade hoje tem outro nome. Naquele tempo, falávamos, o Fernando está aqui, frequenta a escola e sabe. Hoje, os nomes são diferentes. Naquele tempo, era sonâmbulo. Mediunidade sonâmbula. O que é isto? O espírito envolvia o seu Augusto e tomava conta do seu pensamento e das suas cordas vocais. Mas isso não quer dizer que o espírito entra dentro do médium. O espírito envolve o médium e faz uso do seu pensamento, das suas cordas vocais. Seu Augusto começava a falar consciente. Daí um pouco, sumia a consciência e era uma mediunidade inconsciente. Amigos, o que nós aprendemos com a mediunidade do seu Augusto Bombonato, um homem semi-analfabeto, mas mediunizado, ele chegava a falar em outras línguas. Tinha um espírito que envolvia ele, que chamava Frederico. Ele falava a língua arrastada do Frederico. Existia um outro espírito que mediunizava, que chamava José Faria. Existia um outro espírito que tinha sido uma mulher aqui na Terra, Olímpia Bittencourt, que mediunizava o seu Augusto. Vocês vão perguntar para mim como é que eu guardei isso. Com 88 anos, guardar essa lembrança linda de tudo isto. E eu guardo, porque ficou gravado no meu perispírito,
tudo o que eu aprendi no Centro Espírita Cristão através da mediunidade do seu Augusto. O tempo passou, veio de São Paulo um senhor, chamava-se Eduardo Fernandes. Esse senhor e sua família, Dona Rafaela, a esposa dele, e 3 filhos, eram frequentadores da Federação Espírita de São Paulo. E seu Eduardo trouxe um evangelho, que aqui não tinha ainda. E seu Eduardo passou a auxiliar o seu Augusto lendo o evangelho na abertura da reunião. Não podia ficar, né? E foi indo esse Centro Espírita Cristão, cada vez mais pessoas, naquele tempo, meus amigos, pela pontualidade que aprendemos com a espiritualidade, a porta era fechada às 8 horas. Às 8 horas, seu Galvão sentava ali do lado e ele tomava conta da porta. Fechava a porta. O Írio, que lindo, filho do seu Augusto, mediunidade aflorada, mas não entendia. O pai falava que ele devia vir no centro, mas ele ficava fazendo hora, andando na rua. Quando fechava a porta, aí ele batia. Seu Galvão já conhecia as batidinhas dele na porta. Aí ele entrava abaixadinho, sentava lá na assistência. Os anos se passaram, muitos anos. Não cabia mais naquela sala. Aí, essa diretoria que formou o Centro Espírita Cristão resolveu fundar lá onde é hoje o Centro Espírita Cristão. E foram trabalhando, naquele tempo já o Írio se envolveu com a doutrina, fazia campanhas para angariar dinheiro e ganhamos o primeiro terreno do senhor Mário Costa. O primeiro terreno foi doação de seu Mário Costa, que também gostava da doutrina espírita, embora não frequentasse. O sonho foi crescendo, foi construindo. Quando estava pronto, parede, cobertura, sem pintura, chão, sem piso, mudamos para lá. Mudamos para lá, que hoje muitas pessoas que estão aqui conhecem o Centro Espírita Cristão. E eu digo para vocês, meus amigos, de coração, o que eu amo, o Centro Espírita Cristão, que anos depois, seu Orlando Rominho e família vieram para cá da Federação Espírita e sonharam fundar um centro. E fundaram este grupo Bezerra de Menezes. Passou mais um tempo, a Vera fundou em Igaraçu o Centro Espírita Miramês. Passou mais um tempo, a Aninha e o Rússio fundaram o Allan Kardec. A garganta está ficando cansada. Então, meus amigos, começou num cômodozinho pequenininho. E hoje somos em 4, em Barra Bonita, Igaraçu. Vamos perseverar na doutrina espírita. E vamos sonhar. E vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Porque não adianta nada nós sairmos do centro, chegar em casa é só briga. Não. O que nós aprendemos? A paz, a fraternidade, a união familiar, porque somos espíritos que nos reencontramos dentro do lar. O nosso lar é o nosso santuário e a nossa escola, a primeira escola. Viver em família,
trabalhar em a família que ora unida permanece. Gente velha tem tosse. A família que ora unida permanece unida. Então nós somos aqui uma família. Uma família reunida. E será que estamos unidas? Será que estamos unidos no mesmo ideal? Se a família ora e permanece unida, vamos orar então. Meus filhinhos, vamos orar o nosso Pai Nosso, que Jesus nos deixou. Mentalizando os nossos lares, para que esses amigos queridos que estão à nossa volta sigam o nosso pensamento e chegam até os nossos lares. Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E a você, Maria, doce mãe de Jesus, que guardou esse filhinho no teu ventre para trazer para nós. E nós somos agradecidos. Não temos palavras para agradecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, pecadores e sofredores, agora e sempre. Maria, estende o teu manto de luz sobre esta casa, para que continuemos a falar sobre seu Filho, sobre você, sobre Deus Pai, Criador do Universo e de tudo o que há nesse universo. Estende o seu manto de luz, Maria, cheio de luz, envolvendo a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Obrigada, amigos.